Na verdade, depois foi. Então, é Natal. Eu ia pegar um método, uma partitura. Eu nem lembro mais que eu ia vir pegar aqui no quarto e eu deitei, gente. Eu deitei. Como que sai daqui agora? Como? Ó. Gente, o ano de 2024 vai acabar e eu vou perder esse caderninho aqui. Ele é a coisa mais linda, cara. A minha agendinha. Ele é lindo. E eu não queria ter que perder ele. Só que eu mal conseguia usar ele. Se vocês for ver, ele está, tipo, quase tudo em branco. Eu não me dou muito bem com organização. Eu ainda tô aprendendo a usar. Primeiro eu comecei a usar ele pra organizar minha semana. E no começo tava dando certo, mas depois não deu mais certo. Aí depois eu comecei a usar ele pra colocar o que eu tinha estudado no dia. Pra eu poder, pelo menos, tipo, ter uma noção do que eu tô estudando na semana. Quando eu precisar relembrar de onde eu parei e tal, eu tenho ali. Só que também não deu certo. Então, ainda estamos na saga de descobrir qual a melhor maneira pra eu me organizar. Eu também tentei já usar o digital também, tipo Notion, mas também não tá dando tão certo. O Notion é bom pra deixar algumas coisas salvas lá, que eu preciso, mas pro dia a dia não tá sendo tão útil assim. Esse aqui quase deu certo, a agenda. Mas eu ainda não consegui me acostumar, me adaptar. Eu tenho muita preguiça de anotar. E às vezes, na maioria das vezes não é preguiça, eu só esqueço mesmo. Vamos ver. Vamos ver o que sai. Hoje, eu esqueci de gravar, mas eu estudei com a minha amiga. Agora a gente tá fazendo um curso de arte e psicologia. Tá sendo realmente muito interessante. E agora de tarde eu tenho muita coisa pra estudar. Eu tenho um seminário pra entregar quinta-feira. E hoje é terça, e só hoje que foi avisado sobre esse seminário. Então eu tenho pouco tempo pra organizar. Mas não é isso que eu vou estudar agora. Eu não sei em que momento que eu vou fazer esse seminário. Mas vamos ver. Agora eu tenho que estudar os concertos da apresentação do meu recital de final de ano. E o repertório de algumas apresentações que eu vou ter em dezembro. É um repertório realmente muito difícil.
eu tenho muita dificuldade e pra piorar, eu sou a única viola. Então eu não tenho nenhum apoio, então eu preciso estar tocando pelo menos o básico ali, consigo estar tocando tudo tranquilamente. É isso que a gente vai estudar hoje. Eu tenho menos de 3 horas pra fazer tudo isso. Agora é eu não sei que horas são, mas deve, por volta de 1 hora da tarde. Eu tenho até 4 horas pra estudar. 4 horas eu tenho que parar, tomar banho, lavar o meu cabelo, porque eu tô há uns dias enrolando. E aí, faculdade. Espero que dê tempo de fazer tudo. Tudo deu errado, tudo começou a dar errado, aí tudo começou a desafinar. Eu acho incrível o que um doce pode fazer. Tipo, sabe, ele fica tão mais gostoso quando você precisa dele. Tipo, estou estudando o dia inteiro, eu preciso de um docinho para me motivar a continuar estudando. Essa semana temos um pequeno problema. Essa semana não. Entre hoje e amanhã. Eu fiquei sabendo recentemente que eu tenho um seminário pra entregar, porque o professor resolveu falar um dia antes mesmo. Então, eu tenho que fazer um seminário, só que eu não tenho tempo pra fazer um seminário. E eu tenho que estudar o concerto do Corelli. Foca, foca. Gente, não foca, mas... O concerto do Corelli. Opus 8. Aqui. Eu já até grifei em algumas partes que estão difíceis aqui. Mas o que mais dificulta no Corelli mesmo é a mudança de andamento, que ele tem muita mudança de andamento no meio da música. E as partes que são extremamente rápidas. Além do Corelli, Opus 8, que eu tenho que estudar, eu também tenho que estudar o Credo de Vivaldi e o Glória. São movimentos específicos que tá a dificuldade. E é isso que eu vou levar pro meu professor hoje. Minha aula vai ser daqui a algumas horas. Então eu tenho que me preparar pra aula dele. Tendo um seríssimo problema com espaleira. Pra quem não sabe, espaleira é isso aqui. Ela ajuda no conforto de você pegar o instrumento. Só que ultimamente não está sendo muito confortável. Ela tá meio torta. Mas... eu acho que eu tô ficando muito tensa tocando e isso tá me deixando com muitas dores. E é regra, se tem dor é porque tá errado. E eu tô fazendo alguma coisa errada, mas eu ainda não sei o que é. Eu quero terminar esse vídeo falando sobre algo. Não algo que alguém pediu, mas que eu queria muito deixar registrado aqui. Porque é um tipo de coisa que vai mudando com os anos. E eu queria muito deixar registrado. Que eu tô fazendo 20 anos hoje. Aliás, com 20 anos estudo desse jeito. Como é o meu estudo agora com 20 anos? Estando no 4º semestre da faculdade de música. O meu estudo, eu gosto de dividir entre o estudo teórico e o estudo prático. Meu estudo sempre tá em constante mudança, porque eu sempre vou fazendo
O que dá certo, o que não dá certo, a gente vai tirando. Às vezes demora um pouco mais pra tirar do que eu gostaria. Eu gosto, pelo menos eu tava gostando, de separar o estudo de teoria. Tudo que foi estudo teórico eu faço de manhã e tudo que foi estudo prático eu faço de tarde. Porém, eu tô pensando em mudar isso, porque eu tô achando que tá ficando muito pouco tempo pro estudo prático e eu preciso de mais tempo. Porque eu tenho muito mais coisa pra estudar no prático do que no teórico. Tem muita coisa que eu queria estudar no teórico, mas tem muita mais coisa que eu preciso no prático, preciso pra agora, no momento. E como eu acabo indo muito cedo pra faculdade, porque eu estudo em outra cidade, então eu tenho que pegar 2 ônibus e eu tenho que ir muito mais cedo. Se minha aula começa às 7, eu tenho que sair aqui de casa 5 e pouco. Não sobra tanto tempo assim pra estudar quanto eu gostaria, sabe? Então eu tô pensando em talvez inverter isso por enquanto, esse resto de ano, vamos ver se vai dar certo, aí o próximo ano eu mantenho assim. No caso, eu faria ao contrário, né? De manhã eu faço o estudo prático e de tarde o estudo teórico. No meu estudo prático, eu gosto muito de dividir o tempo pra eu não ficar perdida. Ao mesmo tempo que eu gosto muito de dividir o tempo pra conseguir fazer tudo que eu preciso, eu também não gosto de dividir o tempo porque eu sinto que eu não consigo trabalhar profundamente aquele método. Eu tenho muitas coisas pra estudar, então é muito difícil organizar. Eu sou uma pessoa que sempre fico pensando em organizações diferentes, mas eu nunca acho uma organização boa pra mim. Desde quando eu entrei no ensino médio, eu pesquiso várias formas de organização e até hoje eu não achei nenhuma específica pra mim. Eu já entendi que não vai ser algo que eu vou achar uma fórmula pronta na internet, é algo que eu vou ter que descobrir mesmo, algo pessoal, não tem o que fazer, a vida é assim mesmo. Então, o que eu pensei? Tem um aplicativo que eu já mostrei em algum vídeo, que é o Plant. Nele eu consigo colocar o tempo específico pra cada coisa que eu for fazer. Então, se eu preciso estudar um método que trabalha posição fixa, então eu vou estudar mais ou menos uns 20 minutos de posição fixa. Porque tem que ser 20 minutos, porque não dá tempo. Tem dia que eu quero especificamente trabalhar só isso aqui. Então, eu vou dedicar 1 hora só pra isso. É algo que eu gostaria muito de poder fazer com todos, mas eu não posso, não tem como. Tem dias que eu quero estudar coisas específicas pela minha vontade, tipo, nossa, hoje eu não tô com vontade de estudar esse método aqui, eu vou estudar só esse aqui. Acontece. E eu, sinceramente, acabo dando ouvidos, porque é o tipo de coisa que faz eu pegar e estudar com bastante vontade. Mas, em teoria, que a gente tem, é 20 minutos para cada método e organiza por dias. Cada dia tem o seu método específico. Não tem como eu falar exatamente, ser um pouquinho mais específica, porque é muito método e muitos nomes e eu não sei de cor todos eles. E cada um tem seu estudo, né? Mas, por exemplo, se eu tenho 10 métodos que eu preciso estudar, 5 para um dia, 5 para outro. Se ficar muito, a gente divide em 3 dias. Vocês fazem a conta aí, eu não sou boa de fazer conta de matemática de cabeça, tá bom? Em cada dia tem os seus métodos específicos. Nem sempre isso dá certo, ok? Algumas semanas eu vou focar em alguns métodos específicos. Por exemplo, se tem 3 métodos que eu preciso focar essa semana, eu vou focar esses 3 métodos essa semana. Isso falando só de método de estudo, dos livrinhos que eu preciso estudar. Livros específicos. Quando eu falo método, eu quero dizer livro de estudo, tá bom, gente? Tem vários livros de estudos diferentes. Só que assim, não tem só os métodos, né? A gente também tem as obras que a gente precisa estudar e os concertos das orquestras. E isso é algo que eu me atrapalho muito, porque os métodos eu consigo me organizar até, mas o repertório é algo que eu ainda não descobri, porque tocar em mais de um lugar é algo muito recente pra mim. Então eu ainda tô em fase de adaptação. Quais dias eu deveria estudar, quais métodos, quanto tempo eu tenho pra estudar. É algo um pouco difícil. E querendo ou não, a gente não pode simplesmente ignorar repertório de orquestra, não tem como. São músicas muito difíceis, não tem como simplesmente não estudar. Mas assim, por enquanto tá dando certo assim. Então a gente tem o período da tarde,
pós-almoço até o horário de eu ir pra faculdade. E nesse tempo, a gente faz 20 minutos pra cada método que eu preciso estudar no dia. 20 minutos pra cada método. E o tempo que restar, a gente faz o repertório. É assim, eu gosto... Assim, precisaria de 1 hora pra cada, mas infelizmente não dá. Se eu pudesse ter 1 hora pra estudar o meu repertório, a obra que eu tô estudando com o meu professor, seria, assim, simplesmente maravilhoso. Não tem como eu falar sobre horas de estudo, porque isso é muito relativo. Muito. Tem dias que eu consigo estudar 6 horas por dia, tem dias que eu estudo 1 hora por dia, porque simplesmente não dá, é muita coisa pra fazer. Mas realmente depende muito do dia, muito. Não é só a quantidade de estudo também. Também tem as coisas que você tem pra fazer no dia, conciliar, mais as coisas de casa. Mas eu gosto, pra ter um bom estudo, ter 3 horas de estudo. Pelo menos. Eu acho que uma base boa é 3 horas de estudo. Se pudesse ter mais, obviamente seria maravilhoso. Mas eu digo 3 horas de estudo, tipo, comparando com tudo que eu tenho pra fazer na minha vida, não só o estudo. Eu acho que com 3 horas de estudo eu consigo... 3 horas de estudo prático, tá, gente? Ainda não falei do estudo teórico. Mas o estudo teórico, por outro lado, pra mim não tem problema fazer com menos tempo. Eu acho que 3 horas também seria um parâmetro muito bom. No estudo teórico, eu gosto de sempre ter alguma coisa teórica pra estar estudando. Eu não gosto de ficar só em estudo prático. Eu gosto de fazer cursos livres que eu acho na internet, geralmente cursos de graça ou cursos que não são tão caros assim. Há um tempo atrás eu tava fazendo o curso da Bruna Martioli sobre a história da arte. Foi muito interessante, eu gostei muito. Não é um curso gratuito, mas também não é um curso tão caro. Eu gosto de fazer curso semanalmente com uma amiga minha. A gente acabou de terminar um curso sobre neurociência e funções cognitivas. E, obviamente, eu também estudo teoria musical. Eu tô pensando em procurar algum curso, assim, na internet de teoria musical pra ter o certificado, né? Porque eu gosto de ter certificados, eu gosto de colecionar, é muito gostoso esse tipo de coisa. Mas eu gosto muito de estudar a história da música. Se vocês tiverem alguma sugestão de curso por aí na internet de história da música, eu aceito. Eu amo estudar a história da música, amo mais do que tudo. Algum curso específico de teoria musical mesmo, eu não faço, além do que tem na minha faculdade do conservatório, mas eu também tiro tempo pra estudar, mas isso depende do dia. Eu não tenho um estudo exato todos os dias. Cada dia é um diferente. Às vezes eu estudo inglês, às vezes eu tô estudando um curso que eu escolhi fazer, aí outro dia eu tô estudando com a minha amiga. Esse estudo com a minha amiga é sempre fixo. Às vezes eu só tô estudando matérias da faculdade ou matérias do conservatório. Sempre muda muito. Eu sempre tô fazendo o meu estudo teórico. Disso eu não fujo, porque eu sinto que a minha cabeça precisa desse equilíbrio entre os dois. Uma das coisas que me ajudou muito no estudo foi o tablet. Eu sei que é um privilégio muito grande conseguir comprar um tablet, mas me ajudou muito, muito mais do que notebook. Eu consegui comprar um notebook por causa da pandemia, porque eu precisava dele pra ter as aulas. Eu passei ele adiante e preferi aderir ao tablet. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sei que muita gente acha que vai fazer um milagre. O tablet não vai fazer um milagre no seu estudo. Se você não tiver disciplina, o tablet vai estar lá só pra assistir Netflix. Inclusive, o meu tablet tá por aqui. Bem aqui, olha. Meu tablet está bem aqui e eu estava assistindo a Netflix. Porque agora, gente, é meu aniversário, né? Eu mereço. Mas se você não tiver disciplina, o tablet não vai servir de nada, né? E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o meu estudo. Eu queria deixar registrado o jeito que eu estudo. Mais uma vez, não são todos os dias assim. Alguns dias eu realmente só estudo o que eu estou com vontade, mas o importante é não parar de estudar. Pelo menos por enquanto, nessa idade, o que eu mais gosto de estudar é repertório, porque eu acho mais fácil estudar repertório
porque eu sei que é muita coisa que você tem que pensar, mas por algum motivo na minha cabeça, o fato de você colocar o sentimento na música, naquela música, por algum motivo faz parecer que é muito mais fácil. O método na minha cabeça é algo muito mais sério. E ultimamente os métodos que eu tô fazendo são muito difíceis, eles estão absurdamente difíceis. E é aquela fase que você pensa, o que eu escolhi da minha vida? Por que eu escolhi isso aqui? Mas a gente continua. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo.